Muito obrigado por assistir nossos vídeos, e não se esqueçam de se inscrever no canal. Curta, comente, e se gostar do nosso conteúdo, dê aquele like. Tirando do papel, para trabalhos digitais, dando continuação, nesta série de vídeos, no desenvolvimento da célula de produção robotizada. No capítulo anterior, discutimos sobre a seleção de um dos 5 tipos de cilindros de fixação incorporados no nosso sistema hidráulico de fixação. No vídeo de hoje, iremos discutir sobre os outros componentes de fixação integrados ao dispositivo, abordando assuntos como especificação, função e o propósito da sua aplicação. Só para relembrar, dos 5 tipos de cilindros incorporados no nosso sistema hidráulico de fixação, até o terceiro são cilindros que atuam de forma a fixar a peça. O quarto são cilindros que atuam no auxílio do posicionamento da peça, de forma a empurrar e posicionar, ou mesmo puxar para centralizar a peça. O quinto tipo são os cilindros de suporte, que atuam contra a deformação e vibração geradas por cargas de ferramentas. Veja que cada um deles tem uma função distinta, porém com o mesmo propósito, que é se dar rigidez ao dispositivo de fixação. Já falando da rigidez do dispositivo de fixação, observe que as fixações das peças foram mudadas de lado da posição original. Vamos entender o motivo. Chamo esse procedimento de balanceamento dinâmico, que deve ser feito sempre nas avaliações dos dispositivos rotativos, que veremos a seguir. O novo 4-eixo Fanuc DDR260IB pode-se dizer que é um servomotor, que tem um torque de 275 Nm de força, e rotaciona em 180 graus para ambos lados, em apenas 0,34 segundos, atingindo rotações de 200 RPM. Pois bem, o cilindro rotativo adicionado para fixar a peça da segunda operação, que agora está montado do lado 4-eixo, tem proporções de força e tamanho bem maiores que os demais. É para suportar o grampo de fixação, com um balanço alongado. Essa especificação de usar um cilindro maior, foi devido às forças dinâmicas de rotação. Pois se avaliarmos bem, a peça pode se mover, principalmente com força centrífuga. Porém, em contrapartida, o peso adicionado na extremidade oposta ao 4-eixo, isso gera um estresse maior na deflexão da mesa. E se melhor avaliar, a mesa de trabalho tem uma grande cavidade para dar acesso às ferramentas, criando um ponto de fragilidade. Digamos que esta alteração dos lados foi devido às necessidades de se prevenir contra a torção do dispositivo de fixação, devido ao alto torque de 275 N no movimento de rotação do 4-eixo Fanuc DDR. Compreende que existem restrições, que mesmo se desfrutando da tecnologia virtual, vista na tela do computador, que não podem serem observadas facilmente. E se ainda não entendeu bem este assunto, então assista um dos vídeos anteriores, no qual temos uma discussão sobre estas forças dinâmicas. Acesse o nosso canal, onde o vídeo está titulado como Restrições no desenvolvimento dos dispositivos de fixação. Conhecendo melhor estes fenômenos da cinemática e da usinagem com altas velocidades, você aprenderá a dimensionar corretamente os elementos da sua fixação. Vamos continuar a caracterizar a fixação da primeira operação, invertendo as posições. Agora o lado da primeira fixação é que está do lado direito da vista frontal à máquina. Me refiro a esta operação como a primeira, é devido à ordem do processo de usinagem. E se observar bem, nesta fixação também adicionamos mais um cilindro de braço rotativo, na posição oposta da primeira operação. O propósito deste novo cilindro rotativo é exatamente porque a peça está totalmente em seu modo bruto, e não temos um ponto plano, para uma referência precisa da peça. Lembrando que sua forma foi definida no molde por injeção. Estes tipos de peças produzidas na fundição, a referência do ponto zero, ou ponto de partida dos planos cartesianos, geralmente são referenciadas nas faces inclinadas, ou arredondadas. Estas faces externas de geometrias irregulares, tornam as peças mais difíceis de serem posicionadas com repetibilidade. Além do mais, elas são injetadas em diferentes cavidades dos moldes, podendo ocorrer uma pequena diferença entre peças. Então, isto significa que o dispositivo de fixação terá que absorver também a estes requisitos, e deverá se ajustar à peça com estas pequenas variações de geometria. Consequentemente, demandou outros 2 novos cilindros de apoio para esta tarefa. Isto nos acarretou outros 2 problemas a serem resolvidos. Vamos entender. O primeiro problema foi a falta de vias hidráulicas para o acionamento dos outros 2 novos cilindros de apoio. Por mais que tenhamos 6 vias de acesso para os acionamentos hidráulicos em uma junta rotativa do 4-eixo original da Fanuc DDR-T, faltaram também algumas vias pneumáticas de monitoramento e limpeza dos assentos da peça, inerentes ao processo da automação. Esta tarefa de limpar a fixação serão feitas com sopro de ar comprimido, ou jato de óleo de corte. É um requisito fundamental ao processo, para o caso de carga e descarga, feitas por robôs.
considerando que, por mais que o robô possa fazer as tarefas de limpar a fixação, isso não resulta em uma boa eficiência, pois durante estes afazeres, a máquina ficará inativa. E graças à tecnologia embarcada nos produtos da Fanuc, o quarto eixo da DDRT tem a opção de termos duas juntas rotativas, que podem serem montadas em ambos os lados. Lembrando que, cada lado tem sua própria especificação, pois o lado do mancal contraponta, o eixo central é mais curto. A seguir vamos ver uma simulação do dispositivo de fixação, com os novos elementos. A fixação da peça será feita da seguinte forma: o robô colocará a peça em um suporte que chamamos de berço de espera. Os apoios em forma de V orientam a peça no sentido transversal. O cilindro de posicionamento atua para empurrar a peça contra o batente fixo, montado no lado oposto da fixação. Depois o cilindro rotativo trava a peça por cima, no berço de espera frontal, dando a referência à peça no sentido longitudinal, com dois braços personalizados de forma, tipo garfo, que dará rigidez à fixação da peça, por cima. Os braços são montados nos cilindros articulados, que tem função de balancing, serve para realizar as compensações entre forças aplicadas nos dois pontos de contato. Os cilindros articulados são denominados em inglês por link clamp. Agora vamos falar um pouco da serventia dos cilindros de suportes hidráulicos. Veja este exemplo desta fabricante. Em geometria aplicada, um plano pode ser formado por 3 pontos não colineares, porém na parte inferior da peça, temos 4 pontos de referência, lembrando que as peças têm variações em seu corpo, de uma para outra. Por este motivo teremos os cilindros de suporte, que apoiará a peça por baixo. Cilindros de suportes são exatamente o que o nome indica, elementos usados para dar suporte na fixação da peça, durante o processo de usinagem. É importante não confundir cilindros de suporte com os outros cilindros lineares de fixação, ou mesmo aos cilindros de apoio, utilizados no posicionamento da peça, inerentes às etapas da fixação em sistemas automatizados, pois a grande diferença é que no seu interior possui um sistema de detecção de autotravamento. Vamos ver na prática como funcionam os cilindros de suporte, depois que uma peça é posicionada. Para fazer a compensação das diferenças entre peças, o êmbolo do cilindro avança, para entrar em contato com a peça com uma leve pressão, e em seguida, se trava o êmbolo no lugar com a pressão hidráulica. Resumindo, neste projeto de fixação, os cilindros de suporte foram usados para dar apoio por baixo. Seu uso é determinante para compensar as diferenças de alturas dos apoios da peça, e evitar deflexão que seria geradas pelos grampos de fixação. A outra aplicação é para evitar também a vibração da usinagem. Para finalizar este capítulo, vamos mencionar algumas considerações dos cilindros usados neste projeto. A orientação da peça é feita por um cilindro de ação simples, tanto como os cilindros de suporte têm o retorno do pistão feitas por molas. Se no caso você precisar usar este tipo de cilindro de ação simples, no qual o retorno do êmbolo é feita pela pressão das molas, então esteja ciente de que a ação simples é somente para travar a peça, e o destravamento não é pilotado pelo comando hidráulico. E é a pressão da mola que faz que o grampo se retraia ao ponto inicial, e consequentemente, deve levar um certo tempo para o fluido evacuar e destravar a fixação. Então haverá algum tempo de atraso no sincronismo do robô. Uma maneira de se contornar este problema dos cilindros de ação simples é prever a liberação antecipada da pressão do circuito hidráulico, com tempo de sincronismo com o robô. Para finalizar, deixo uma dica aos projetistas: você sempre desejará usar os cilindros de dupla ação em todas as suas aplicações na fixação de peças, pois saiba que fixação automática não tem a mesma concepção de sistemas autônomos, nem o mesmo valor, se comparado àquelas que só têm inteligência artificial. Vamos entender. Os cilindros de dupla ação são projetados para trabalhos com duas vias de acionamento, com controle hidráulico por válvulas solenoides, com ação de avanço e retração, para abrir e fechar os grampos de fixação, o que significa que você não dependerá de uma mola mecânica para retornar o êmbolo à sua posição inicial. E para que isso aconteça na prática, é bem simples. Basta colocar duas juntas rotativas no quarto eixo, para duplicar todo o circuito hidráulico, e multiplicar os comandos integrados ao comando CNC da máquina, para acionar o sistema com as solenoides. Isso é a única coisa que no mundo virtual podemos considerar sem pensar nos custos. E se o mundo real não precisasse de talentosos engenheiros, tudo seria tão grande e espaçoso, porém tudo custaria o dobro do preço. Por esses motivos que sempre digo, é com o conhecimento e as habilidades do projetista, que combinam as ideias com a experiência, nas aplicações das máquinas operatrizes. Muito obrigado por assistir nossos vídeos. Nesta fabulosa aula, falamos sobre os outros componentes integrados ao dispositivo de fixação. No próximo vídeo,
continuaremos com o desenvolvimento da célula de produção robotizada. Então não se esqueçam de ativar o sininho, para não perder o próximo vídeo. Se inscreva no canal, curta e comente. E se gostou do nosso conteúdo, dê aquele like.